Esse é mais um episódio de Juliana Góes Podcast, esse lugar que é um lugar seguro para a gente falar sobre a vida, sobre os nossos dilemas, sobre as nossas emoções, sobre os picos e vales deste viver que temos todos os dias. Ela ficou doida aqui já no episódio, né? Que eu tô feliz, gente. É tão bom quando a gente consegue olhar para uma fase desafiadora e ver que ela está passando. Então, a mãe que vos fala aqui era a mãe que não dormia e hoje está voltando a dormir. E para a gente falar um pouquinho sobre alta demanda de filhos e sobre uma recente descoberta que fizemos, que temos um bebê high need aqui na minha familhinha, eu trouxe uma pessoa muito importante para mim. Essa mulher que também é mãe de 2, que ela é pediatra e que ela é praticamente uma fada. Não sei se você está me ouvindo, se você está me vendo, mas assim, é a figura da fada aqui ao meu lado. E que hoje vai ajudar a gente nessa missão de... Porque eu precisei, né, um dia, mandar uma mensagem para esta mulher e falar: Doutora Catarina Fagundes, posso marcar uma consulta para mim mesma? E ela: claro, por que não? Então a gente vai contar essa história para vocês hoje nesse programa. E, Cata, bem-vinda. Obrigada por toda a ajuda que você já nos deu em família e para o meu maternário, quanto que você nos acolhe, me mune de informações e me fortalece assim no meu processo, porque a gente sabe que tem muitas fases, alguns desafios, e a gente está aqui passando por um que eu já estou assim, ok, posso voltar Vai a passar. respirar, vai passar. Cata, bem-vinda! Obrigada, Ju, pelo convite maravilhoso. Foi muito legal. Vai ser uma conversa de consultório, né? Muito bacana, assim, que a gente teve, né? Algumas vezes já, e essa última foi definitiva, assim. E é bem o que você disse. E quem não sabe isso, né? E quem está sofrendo e não sabe isso e fica tão pesado, né? Vamos fazer ser mais leve, então? Vamos. Né? Depois de tanta informação legal. Com certeza. E sabe que eu mencionei, né, essa característica, né, um bebê high need. A primeira vez que eu ouvi isso, não faz muito tempo, foi um comentário no meu canal do YouTube de uma seguidora, quando eu fazia o relato do sono do Liam, que ele acordava de hora em hora. Durante muito tempo das nossas vidas, eu fiz assim um relato muito transparente e muito vulnerável. E daí uma das seguidoras, uma mãe, falou: Ju, eu não sei se você já ouviu falar de bebês high need. Eu tenho um aqui em casa e quando você faz esse relato, me faz pensar muito no meu filho. Dá uma olhada. Só que naquele momento da minha fragilidade, aquilo não me caiu bem. Não A pessoa dava. falou, ela não foi necessariamente invasiva, mas eu tomei aquilo como algo invasivo, como se alguém tivesse querendo rotular o meu filho. E é difícil, né? Não sei se vocês estão ouvindo e vendo a gente já passaram por isso, quando alguém fala: mas é ansioso, mas é ciumento, mas é não sei o quê. E se você não tem aquilo como uma verdade, ou se você não validou, de certa forma, isso dentro de você, acaba sendo uma invasão. Um Sim. tipo de invasão. E naquele momento eu falei: não, imagina. Mas eu dei um Google, né? Óbvio. Eu dei um Claro. Google para entender quais eram essas características do bebê high need, que eu acho que a Catarina pode falar muito melhor pra gente. E olhei naquele tempo, faz o quê? Uns 6 meses. Sim, foi E acho que falei: no ele não auge, é. né? Ele não é. Cata, como que é essa história de high need? Porque é uma terminologia nova. Sim, sim. E que raios é isso? Conta pra gente. Eu acho também, né, Ju, aproveitando esse gancho aí, naquele momento, não dava pra te falar isso. Porque você estava tão frágil, Tão né? frágil, E te jogar um rótulo dele ia ser só mais um, né? Tipo, mais uma afundada ali, né? Isso. Então, eu falava, não, ele é muito esperto, calma, isso vão ter as suas vantagens, vamos lá, você consegue e tal. E na hora certa, falar com essa mãe para ter esse nome aí, né? Então, tem os momentos também, né, de falar. Porque senão vira quase que uma acusação, né? Foi, exatamente. E como se fosse uma culpa materna, né? Tipo, parece que é no meu maternar isso. E é muito mais do que no maternar. É característica do bebê, independente de que mãe você é.
tá? Então, isso é a primeira coisa, tirar essa culpa dessa mãe disso, tirar essa acusação e entender que isso é uma bela, uma linda característica. O que eu falo muito, isso não é diagnóstico. Rainid não é diagnóstico, é característica, tá? Porque senão entra nesse rol aí e a mãe quase que entende aquilo como uma doença. E isso é muito triste. Porque eu falo que os Rainids, eles têm as provações, que são várias, né? Só que eles têm as vantagens, que são muito grandes e lindas e maravilhosas. E eu sempre brinco. E eu quero que os meus pacientes, que são, lembrem que eu fui a pediatra deles, porque eles vão ser pessoas de sucesso lá na frente. E eu quero fotinho com eles agora para eu lembrar. Falar, lembra que fui eu, tá? Porque eles vão ser pessoas muito legais, né? E eu falo que se a gente for fazer um gancho para a vida adulta, para até ficar mais fácil para essa mãe, que isso vai passar e isso vai vir muito, muito legal depois. Tem vários adultos, Rainid, né? A gente conversou disso. Uhum. E assim, são aqueles adultos que você fala e pensa, cara, como é que essa pessoa tem essas ideias delícias? Como é que essa pessoa tem essas ideias e é uma pessoa que ela tá aqui e ao mesmo tempo tá rolando um projeto dela ali e outro projeto aqui, e ela vê um negócio, ela transforma aquilo em coisa boa para ganhar dinheiro, para projeto, para ajudar os outros. E numa coisa só, ela ganha dinheiro, ela ajuda, ela faz, ela acontece, e ela tem ideias, e ela é daquela pessoa que a hora que chega, todo mundo quer falar com ela. Se você conhece uma pessoa assim e você acha essa pessoa super legal e você tá com um bebê em casa, agitado, que não dorme e tal, olha pro futuro. Fala, esse vai ser o meu filho. Que delícia. Então, calma, que vai dar certo. Calma, e eu quero até intervir aqui nesse diálogo, porque assim, gente, eu, depois que dei o Google de novo, a gente vai chegar nessa parte. A primeira vez que eu dei o Google, eu falei, não é. Ele não é. Como assim, se eu que sou a mãe dele não sei disso? Nunca ouvi falar disso e tô lendo aqui. Não é, tá? E daí, depois de alguns meses, depois que Liam começou a dormir um pouquinho mais, a gente já vai voltar, tá, gente, nas características. É que eu preciso contextualizar algumas coisas. Depois que ele começou a dormir um pouco melhor, eu senti que ele mais descansado, ele não tinha tantos picos durante o dia, tantas crises de extremo choro, de muita frustração. Então, ele não ficava tanto à flor da pele. E daí eu falei, nossa, Catarina, ele é outro bebê. Ele tá bem melhor, ele tá mais tranquilo. Daí deu um mês. E aí ele voltou para esse lugar de intensidade. Eu diria assim, né? De intensidade. Então, às vezes é uma intensidade do sentir, do chorar, do reclamar. Muitas vezes ao dia. Aí eu dei um Google de novo no Rainid. Eu falei, existem críticas, né, até sobre esse termo, mas, de certa forma, o que me ajudou foi até um papo que eu fiz com a minha terapeuta Letícia. Ela falou, Ju, o rótulo, ele é importante quando ele te dá norte, quando ele te ajuda a esclarecer, quando ele te ajuda a compreender. Se é um rótulo que não tem essa perspectiva, aí não é uma coisa que agrega. Não tem função. Mas nesse caso, ele tem sim função, porque ele está te dando aí uma perspectiva de uma possibilidade de abordagem, de como você vai conduzir esse maternar, quais são as necessidades. Eu falei, é isso. Então, já fiquei mais aliviada. E levei para Catarina. Falei, Cata, preciso conversar com você, porque eu estou notando isso, aquilo, que eu relatei aqui. E quando você trouxe essa nova abordagem de olhe o potencial que existe por trás disso. E aí eu quero falar para vocês, gente, isso é para a vida, porque a gente foca tanto no lado sombra, no problema, no defeito. Quantas vezes com você, no seu relacionamento, com seus filhos, e você não vê com clareza o potencial que tem ali, o lado luz. A maravilha que é. Exato. E aí, quando você começou a falar tudo isso, eu falei, o meu marido. Krika, é esta pessoa que ele conecta todo mundo, ele tem ideia, ele é fora da caixa, ele é visionário, ele é realizador e ele tem questões com ansiedade. E a intensidade dele como adulto é a ansiedade.
é a comida, às vezes é a compulsão. Sim, sim. E daí, quando você falou isso, eu falei, eu tô conhecendo, e me deu um vislumbre de um Que alívio, delícia, de né? falar, tá, agora eu encontrei forças para conduzir bem este Isso. bebê, para fazer o melhor que eu posso, para que ele, dentro das necessidades dele, seja atendido e que ele seja essa pessoa maravilhosa e brilhante no futuro. Isso, e diminuindo um pouco essa criança não entendida lá atrás, porque, claro, os nossos pais lá atrás fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham, né, gente? Então, assim, sem julgamento de pais aqui, né? Eles foram maravilhosos, mas lá atrás não se falava em nada disso, era só uma criança que não parava, uma criança agitada, uma criança que não... Chorona, reclamona. Que fazia muita birra e tal, né? Então, e aí tem uns adultos hoje, né, com todas as questões aí, as maravilhas, mas as questões que ficaram ainda. Então, hoje em dia, a gente tendo esse conhecimento ótimo, né, tudo, que delícia é fazer um adulto assim, com questões mais resolvidas, né? Para não ficar tão ansioso ou saber, vou ser mais ansioso. Então, eu tenho que ter escapes aqui, aqui, aqui e não ir descobrindo lá na frente, quebrando cabeça, né? E aí vai até uma hora que fala, não, eu preciso de uma terapia aqui, eu preciso de um escape aqui, eu preciso ir correr, eu preciso, um esporte. Né? Um esporte, tudo. Então, que delícia os pais que já vão olhar para isso, mas, ao mesmo tempo, cuidado na hora que você vai rotular essa criança para essa mãe. Tem que ser numa hora que vai ajudar, é isso, né? Tem que ser numa hora que essa mãe consegue ouvir isso. Tá? E eu espero que eu esteja chegando sem pé no peito aqui, gente, porque não é meu perfil. Jamais. Mas a gente até vai colocar no título e tudo, porque daí se a mãe sentiu esse chamado e chegou até aqui e ouviu, né? Sim, então sim. ela tá, beleza, de uma forma assim muito amigável, porque da forma como foi, e assim, hoje eu agradeço essa seguidora. Sim. Naquele momento eu não estava preparada mesmo, mas é importante também a gente digerir e dar o nosso tempo de digerir qualquer coisa que a gente precise viver, porque certas coisas são mais densas, certas coisas já estão ali, é tanta coisa que a gente tá vivendo, é uma confusão e tal, não sei o que lá, daí vem mais um negocinho, você fala, eu vou transbordar, não aguento mais. E eu tava naquele momento. Então, hoje eu agradeço e até eu achei muito importante trazer isso para vocês, como essa perspectiva que a doutora Catarina me trouxe, que eu nunca parei para pensar e que nenhum dos 10 artigos que eu li no Google colocava isso em pauta. Até falava como lidar, tal, não sei o que lá, mas não tinha esse vislumbre, né, como eu falei. E, Cata, eu queria que você me ajudasse. Eu falei algumas questões das características que eu sinto do Liam. Né, que é um choro muito intenso e muito recorrente, é uma coisa da frustração. Como que a gente poderia colocar assim, algumas das características que geralmente estão presentes nesse high need? Então, assim, um bebê, né, de alta demanda, né, é um bebê muito necessitado, tá? É um bebê que ele precisa muito da gente, né? E, claro, de uma rede de apoio, né? Eu vou falar bastante disso, mas fazendo um ganchinho aqui já, lembrar da mãe do high need, tá, gente? Lembrar muito dessa mulher, que ela precisa de apoio também. Ela precisa de uma rede também. Ela precisa de ajuda também, tá? Na hora que fica mais leve, é ótimo. Mas mesmo na leveza, tá? Ela precisa. Então, na hora que esse bebê já consegue ficar com alguém à tarde, às vezes uma amiga, uma avó, alguém, né? Tipo, o pai. Pegar e falar, olha, me dá aqui essa tarde, vai fazer nada. Sabe? Porque essa mãe precisa, porque realmente é muito delicioso, mas é muito cansativo, tá? Por quê? Porque é um bebê que ele demanda demais. Ele é muito ativo, tá? Ele chora mais, o choro é mais intenso, é tudo com muita intensidade. É muito amor, é muito abraço, é muito beijo, é muito carinho, é muita risada, é uma risada aberta, é uma risada alta, mas é muito choro, é muita birra, se joga, se bate, joga tudo. É uma criança, assim, que pouca coisa já explode para uma intensidade muito grande, tá?
Então, é aquele não que talvez a Liliu, né? Só pra gente exemplificar. Ela vai falar, mas mamãe, por favor, né? Tipo, ou quando menorzinha, ela ia, tipo, e talvez ia ficar meio frustradinha, talvez ela ia querer um abraço, talvez ia pro peito rápido. Né, high need é uma gritaria maior, e aí quer ir pro peito, aí não sabe mais que quer ir pro peito, aí volta pro peito, aí abraça, e aí você beija, aí não quer beijo, aí de repente quer beijo, tá? Então, por quê? É um cérebro aceleradíssimo, tá? A gente já sabe cientificamente que as sinapses são mais aceleradas, tá bom? Os neurônios são mais rápidos mesmo, tá? É bem legal de ver a ciência já disso, tá? Já tem estudos bem científicos mesmo disso. E então é um bebê que ele reage a tudo muito intensamente, tá? Eu brinco que desde a maternidade, e às vezes eu vou passar visita, eu olho e falo, esse bebê vai ser é aquele bebê que já chora mais alto, que no primeiro dia de vida a mãe já fala, nossa, doutora, eu passei a noite toda em claro, eu ouvia os bebês quietinhos e o meu gritando. Até... Eu tô rindo, gente, porque eu já chorei muito, tá? Mas é isso. Hoje em dia ri, né? Na maternidade, gente, eu falava... eu não me lembro de ser assim, né? Eu na utopia de que tive uma filha que é uma brisa, né? Aquela calmaria. E de repente vem o Liam. E eu demorei muito tempo para entender o quão diferentes eles podem ser, porque eu achava, não, mas eu sou tranquila, mas a gente é uma família que medita, que faz yoga. Ai, queridinha. Exatamente. Aí chega Liam pra dar uma mexida, esse vendaval gostoso, né? Tudo esse vendaval que mexe tudo, né? E aí, eu até brinco também, né, Ju, que se for olhar, né, eu sempre falo como foi o parto, tudo. Lembra do parto do Liam? Aquela intensidade, né? Aquela leoa que surgiu ali. Gente, olha... Aquele bebê que chegou como ele quis. E ele chegou e ele já pulou quase no seu colo, lembra? Foi. Aquilo foi uma coisa intensa, foi lindo demais. Completamente diferente, né? Daquela bebezinha que nasceu ali com a ajuda do jeito que foi. Veio pro teu colo e quietinha e tal. E ele veio, ele já pegou no peito e já foi aquela intensidade louca. Coisa. Então, assim, parece que desde recém-nascido você já olha e vai para casa. São aqueles bebês que mamam de hora em hora. E é uma mamada, às vezes, ele tá regurgitando leite já. Não cabe mais, mas ele tá mamando. Por quê? Ele tenta se regular na sucção, tá? E ele não dorme. Tá? É um bebê bem assim, só que não dorme de dor, porque ele não tem dor, ele não grita de dor, ele se acalmado, se no colo e no peito ele tá bom, mas se ele é solto ali em algum lugar, ele grita. Então, é um bebê que aquelas 1000 técnicas de sono que tem, né, não falando sobre isso, tem várias consultoras que eu gosto, tal, é outro assunto, tá, gente? Mas várias técnicas e tal, com aquele bebê não vai, o negócio não engrena. Sabe? Não dá tão certo assim, porque ele tá querendo dormir, aí ele pensa uma coisa, eu acho que eu vi uma mão, eu acho que isso é minha, deixa eu olhar pra minha mão. Aí ele começa a olhar pra mão. E ele morrendo de sono e ele quer olhar pra mão. E aí ele acha que ele tem uma boca e é aquele bebê adiantado, né? Tudo é antes, né? Já tá pondo a mão na boca, já tá engolindo a mão, já tá pegando um brinquedinho, já tá levando. E é aquela criança que todo mundo fala, nossa, é agitadinho, né? Ai, que gracinha. E tal, é adiantadinho, né? Também, e é aquela criança adiantada. E é também aquela criança que a ansiedade de separação é muito intensa. Então, aquele salto dos 3 para os 4 meses, dos 6 para os 7, dos 9 para os 10, é aquela intensidade que eu até quase falo, nossa, tem como você pegar férias esse mês para a mãe do Rainid? Porque é tenso, né? Porque a ansiedade de separação para uma criança extremamente calma, fazendo um gancho novamente, lembra da Liliu naquela ansiedade que ela era tão tranquila que dos 3 para os 4 você achou que ela estava com dor de ouvido, que você falou, Cata, ela tá chorando mais. Eu lembro que você me ligou, eu acho que ela tá com dor de ouvido. E eu falei, não, é só um salto, Ju. E o do Liam já é extremamente intenso e, de repente, no salto, a coisa se multiplica milhões de vezes, tá? Nesse salto, foi quando ele dormia bem. Ele dormia, chorava bastante durante o dia e tirava sonecas muito curtas. E daí ele dormia das 9 às 2 da manhã.
E aí acordava, mamava e tal. Daí nesse salto ele começou a acordar a cada 45 minutos. E não parou Durante, mais. sei lá, mais de um ano, Até meu. Aí agora. depois era de hora em hora, aí 1h10. Uau! E sobrevivi, assim, às vezes aos trancos e barrancos. E, assim, quero só fazer uma pincelada para as mães que, de repente, estão aí numa fadiga absurda. Gente, eu não sei como, mas eu consegui sobreviver. Eu acho que os nossos hormônios, eles devem ter sido programados, o nosso corpo deve ter sido programado. Tudo bem se você está cansada, exausta. Também não vamos romantizar isso. Mas passa, em algum momento alivia. E a gente, assim, se puder, o Só quanto vai, puder... Ter uma ajuda, manifestar necessidade de ajuda e conseguir delegar algumas coisas é o ideal para você conseguir se manter um pouquinho Exatamente. íntegra durante esse turbilhão. Eu tenho muita gratidão pela minha rede de apoio, eu tenho ajuda em casa, as crianças vão para a escola e mesmo assim, tinha dias que eu sentava e chorava. Sim, sim, E tem sim. mães que não têm, às vezes, por perto, mas assim, entende dentro das suas possibilidades como você poderia se aliviar. Sim. Porque, de fato, é uma demanda que às vezes a gente fala, meu... Absurda. E começa a pensar no amanhã e no depois, tipo, eu não vou Não vai aguentar. ter fim, né? E é sem hipocrisia, né? É difícil, tá? É muito gostoso, mas é muito difícil. Eu brinco, né? Que falam, né? Tem essa frase clássica que eu acho linda, que é preciso uma vila inteira para criar um filho, né? Eu falo que do Heinrich é preciso uma cidade inteira. Só a vilinha ali não vai dar certo. Tem uma cidade, né? Porque é muito... É muita demanda mesmo, é alta demanda. Então, assim, aí esse bebê depois, ele começa... É aquele bebê que logo ele senta. E aí, na introdução, ele quer pegar tudo. E ele pega tudo e é lindo de ver. Só que, ao mesmo tempo, tem dia que ele quer, tem dia que ele gosta e tudo. Ele é muito intenso e ele é muito... ele é vulnerável quase ao ambiente. Então, se tá um dia mais agitado, ele fica mais. Se tá um dia mais calmo, ele até que entra mais na calma. Mas é tudo extremamente intenso. Então, na hora que ele vai engatinhar, ele já se põe ali na posição e já, de repente, ele começa a engatinhar e do nada ele já escala e já fica em pé. Então, é aquele bebê que a frase clássica é essa: nossa, ele é tão adiantado, nossa, ele é tão agitado, nossa, mas... E aí vem aquelas 1000 ideias. Dá um chá, benze, faz tudo, né? Vem 1000 ideias pra Nossa, eu essa fiz mãe. todas. Claro, óbvio, a gente faz todas, né? E com o tempo é um bebê que fala cedo, né? Tudo. E várias vezes, tá? Ele fala cedo, ele é cheio de ideias, aí com a infância vai indo e ele vai ser mais ou menos o líder, ele é aquele bebê que todos os amiguinhos gostam, sabe? Que querem brincar com ele, vão sempre atrás, vão sempre ver a ideia dele. É aquele bebê que na escola... Às vezes falam, você que é a mãe dele? Nossa, meu filho fala, é o primeiro nominho que ele falou o nome dele e tal. Então, é muito legal isso também, que daí aí a gente começa a ver as maravilhas, tá? Que lá atrás, quando falam, nossa, mas ele é adiantado. Aí as mães falam, será? Tal. Mas aí a hora que começa a convivência social maior e tudo, a gente começa a ver, nossa, como o meu bebê e o meu filho é legal mesmo, sabe? E aí começa a ser gostoso, né? Os desafios não param, porque daí vem os 2 anos, as birras intensas, né? E aí, com o tempo, vem as indagações intensas, porque daí começa a falar e começa a ter umas ideias muito loucas. Mas e se eu fizer assim? E os questionamentos, e você vê que por caminhos diferentes eles conseguem o mesmo objetivo. E aí você fala, esse menino tem potencial. É isso. E olha, a doutora Catarina fala tudo isso porque, como mãe, passou por isso também, amiga. Muito. Então, pra vocês entenderem o nosso território, além de ser uma pediatra que eu considero brilhante, uma mãe maravilhosa que também passou por isso. O segundo, né, Cata? O meu segundo né? Tanto que às vezes eu te vejo, eu falo, nossa, eu conheço esse cenário, porque o meu mais velho, realmente, ele é uma criança extremamente doce, calma. Ele acordava de 3 em 3, mamava, foi nos tempinhos dele ali, ele conversa, ele é tranquilo, ele atende ou não, ele indaga um pouquinho, mas aí você conversa, vai. Eu falo que o Antônio, que é o meu mais velho, é minha calmaria, né? Também, como a sua. E o meu mais novo é o meu vendaval, mas é o que eu te
te falei até uma vez, que eu sou muito grata ao Gabriel. Hoje em dia ele tá com 6 para 7 anos, ele faz 7 terça. E aí ele veio para me ajudar muito na minha maternidade, na minha vida, né? Eu mudei muito como pessoa e na minha pediatria. Eu sou muito grata, porque eu sou uma pediatra, acho que de entender a outra mãe melhor por causa dele. Porque sem ter um filho assim, você fala, não é possível. Mas Não é eu possível. mesma, eu acho que eu já falei até em outros programas, que eu tenho amigas muito próximas que tinham uma rotina, assim, uma rotina bem estrita com os bebês. E eu falava, mas gente, você não vai Isso. morrer se sair da... Cara, Hoje em dia, hoje em dia eu entendo o que elas passaram. Hoje em dia eu sei o que elas sofreram e, assim, respeito muito o fato delas falarem, não tem condições. não tem. Se eu for, vai dar ruim. E só eu sei. Eu não, amiga, mas... Olha, hoje eu respeito demais esse espaço. Eu acho que é até um momento para reflexão do quanto que, às vezes, a gente acaba se tornando um pouco inflexível com as nossas próprias amizades e questionando e julgando o maternar da outra. Que é uma amiga que você conhece há anos, ou que é super próxima, e você fala, achando que você consegue decidir por ela, né? Sem saber o que ela tá passando. Só a mãe sabe, gente. Só a mãe sabe. Por isso que é legal a gente trazer essas conversas. E então, assim, eu honro muito o que você trouxe para mim, porque eu acho que o fato de saber que você também esteve lá, nossa, foi acalentador pro meu coração. E uma coisa que você trouxe em consultório também, que até eu acho muito relevante para cá. Como a gente consegue ajudar esse high need, porque você enfatizou, por exemplo, coisas que até então eu tinha bem assim a rotina do sono e tal, pensando para ele dormir melhor, mas eu preciso estar ao longo do dia muito consciente de uma rotina que vai amenizar qualquer tipo de, não qualquer tipo, porque eles vão ter ansiedade, possivelmente. Mas uma rotina que amenize o excesso da ansiedade, o excesso da frustração e o fato deles não saberem o que vai acontecer. Então, para mim, essa foi uma dica de ouro que eu venho aplicando desde que a gente conversou, que acho que faz 10 dias ou 2 semanas, de levar muito mais a sério, não só a rotina, como a conversa diária sobre aquilo que vai acontecer. Sim, eles precisam disso, tá? Então, é isso, né? Às vezes, eu vejo bastante isso também, né? Nos lugares, porque isso é um assunto que não é tão falado mesmo, né? Muito passado, porque parece que é meio que só quem passa isso, né? E às vezes tem que vergonha de sabe. falar. Também, e às vezes cai num rol ali de mimado, de que não tem limite, e aí mais uma vez essa mãe sendo julgada, né? Sobre, tipo, que você não sabe cuidar, que é só dar limite, é só dar uns gritos, é só... Não é só. E, de repente, se você faz isso, além de falta de respeito com a criança, né? Que eu acho que criança tem que ser acolhida, carinho, com limites, mas com carinho. Não adianta, você só piora aquilo. Porque o high need, ele não entra nessa. Ele fala, não, mas eu sei como fazer diferente, eu sei, né? Pensando num adulto, assim, se você fala, não, esse projeto não vai dar certo. Não vai? Peraí. E vai lá e faz e acontece, o negócio explode. E é maravilhoso, tá? Então... Além de falar aqui, né, então, sobre isso tudo, que vai ser uma criança, né, que todas as informações que são dadas a ela vai tentar fazer diferente. Se o negócio é para encaixar aqui, ela vai virar de ponta cabeça, vai encaixar pelo final. Dar um jeito. E enquanto ela não consegue daquele jeito, ela vai, às vezes, joga e vai lá e pega de novo e tal. O que fazer com essa criança, então, né? A rotina para essa criança, sem também pirar essa mãe com essa coisa de rotina e tal, é importante, tá? Então, é muito importante a rotina. Para quê? Porque esse cérebro agitadíssimo, se ao menos ele sabe o que vai acontecer, fica mais leve, tá? Imagina alguém mais agitado sem agenda. Imagina se você fala para uma pessoa mais agitada, vai lá e espera. Não, mas eu espero. Mas para que horas? Mas como é que vai ser? Mas eu preciso saber. Mas a pessoa não consegue, é muito pior, tá? Então, e também você explicar meio que nos mínimos detalhes, sabe? E a hora que essa pessoa precisa de alguma coisa, já faça. Sabe? Então, assim, se essa criança tá olhando a calça ali, não, filho, mas eu queria pôr a calça depois, mas dá pra pôr agora, a calça põe.
Põe. Sabe? Põe. Minimiza porque... a frustração. Exatamente. E não é assim, quer um copo de vidro, dá o copo de vidro. É diferente, tá, gente? Tipo assim, sabe que vai sair. A gente vai sair daqui a pouco. Mas a criança já quer pôr o sapatinho. Põe esse sapatinho logo já, então. Eu vou dar um sabe? exemplo. O Liam acorda às 7h30, mais ou menos, né? Hoje em dia, porque ele acordava às 5h45. Mas tá melhorando. Tá ótimo. E daí ele acorda com fome. E eu sei disso. E geralmente é o pai que levanta e dá o café da manhã pra ele. Mas às vezes a gente reveza. E daí eu sou muito difícil de levantar de manhã. Eu demoro pra voltar ao mundo, né? E daí eu fico tentando enrolar ele. Gente, é uma cilada sem tamanho. Porque ele precisa. Aí ele acordou, ele precisa descer, ele precisa comer. E daí, se eu fico ali tentando enrolar, eu só vou piorar a situação. Então, é muito melhor eu vencer aqui esse meu instinto dorminhoco e levantar logo do raio daquela cama. Pega essa criança, desce, não enrola. Às vezes, gente, eu juro, eu não escovo o dente, eu não faço xixi. Aí você pode estar falando, nossa, mas que exagero, não custa nada. Não, pera. Eu tô entendendo como as coisas funcionam e elas estão dando certo. Então me deixa. Exatamente. Vai dar o café da manhã pra essa criança. Tipo, nem que eu arraste ele pra porta do banheiro pra eu fazer xixi, olhando pra ele ali, mas ele tá comendo. Exatamente. E Tá ele com o potinho tá em paz. dele ali. Exatamente. É um exemplo das coisas que eu venho entendendo. E Sim. entendendo quando ele tem quase 2 anos. E às vezes você vai perceber isso quando tem quase 7. Ou Exatamente. passou e você falou, Na vida adulta. é um adulto e eu não sabia. Mas, gente... Uma hora, assim, a informação ela é válida em qualquer momento. Sempre. E a gente passa, eu acredito que a gente passa por aquilo que a gente tem que passar. Então, assim, não se culpe e não se julgue se o negócio apareceu depois de décadas pra você. Porque, como você mesma disse, né, Cata? Ninguém falava disso há sei lá quantos anos. Há pouco tempo. Há pouco tempo. Na época da Lili, olha, o que eu consumo de informação sobre maternidade e tal, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Mas a maioria só tem essa informação quando passa. Aí que eu falo que eu sou tão grata ao Gabriel. Porque eu fui atrás, assim, eu sabia um pouco como pediatra disso, né? Atenção para os bebês, Rainide, atenção com a mãe. Mas sempre muito acusando esse bebê, sabe? Quase que mostrando o que ele é e acusando ele. Aí eu fui estudar muito, neurociência infantil mesmo, assim, bem estudado isso, quase como mãe, e aí sempre pensando lá também, na pediatria, por causa dele, sabe? Então, é importantíssimo isso. Então, assim, se tem coisas que se tem algumas coisas que dão para ser feitas já logo, faça para essa criança ficar mais confortável. Porque se você desorganiza essa criança, é muito pior, é isso. É muito melhor do que você enrolar ele na cama, ele já vai vir nervoso, aí já vai ficar chateado, aí a manhã inteira é um caos. E é o dia inteiro. Aí você desorganizou ele. Desorganizou e é o dia inteiro. Sabe assim, tipo, o meu, tá? Não sei o seu. Mas, então, eu sei que vale a pena sair da cama e criar essa rotina e tal, porque eu tô fazendo com que o dia dele seja melhor, com que o meu dia seja melhor e de todas as pessoas, pelo bem da minha sanidade, do meu trabalho, das minhas convivências, é isso. Exatamente. Então, eu venho assumindo pra mim algumas coisas que eu falava, será? Não, querida. Aí Confia. é mesmo, como só faz. E aquela questão, né, Ju, que eu te falei, mas você vai avisar para a criança, ela é tão pequena, avisa, até para aquele bebê recém-nascido mesmo, filho, agora a gente vai trocar sua fralda, precisa, porque daí você vai criando o hábito quase que para você também, tá? Isso para qualquer criança é bom, mas para esses mais ainda. Então, criar, né, que eu te falei agora, nessa fase que ele tá, explicar na noite anterior, boa noite, amanhã é terça-feira, o que a gente vai fazer amanhã? De manhã tem escola, e então a gente vai acordar, tomar o café e vai narrando o dia dele. Aí de manhã, bom dia! Olha, hoje é terça-feira. O que a gente vai fazer? Agora é a hora do café da manhã para depois isso. Então sempre, agora estamos nessa hora para a próxima hora ir tomar o banho. Agora estamos no banho, porque tem o que depois, tá? Eu brinco que eu até narro demais a vida. Até as minhas amigas, elas comentam, tá, Catarina, você tá me falando isso por quê? Tipo, quase que eu narrando pra elas eu também. narro a vida, tá? E pro Antônio, que é muito calmo, tem hora que ele fala, tá bom, mamãe, você já explicou, tipo, mais cedo como é o dia. E eu fico, Antônio, agora? Tá? Tipo, ele, mamãe, tá bom. Então, pro
Gabriel, isso é importantíssimo, tá? Eu mesmo, é um exemplo, tá? Para quem tá vendo aí, pensar nisso. Eu adianto tudo, tá? Eu aprendi, eu acordo antes, eu fico pronta. As mochilas já estão, tipo, no carro, às vezes, na noite anterior, sabe? Muito organizadinho. Para quê? Para, dependendo como ele acorda, porque tem isso também, é um humor muito... Volátil, muito né? volátil. Tem dias que você acha que vai ser ótimo e eles acordam, né? E não é um mau humor, tipo, de maldade deles. É maior que eles mesmo, sabe? Então, eu já fico toda pronta ali pra quê? Se ele não tá... Então, posso pôr o seu short? Então, né, tal. Mas sempre lembrando, gente, com limites, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para high need não ser tão respeitado a ponto que a gente confunde com o mimar demais, com o Conceder fazer... demais. Com ceder demais, fazer Tá. só o que eles querem. Não, Sim. o que importa é, nós vamos colocar um sapato, entendeu? Tipo, se pode ser ou tênis ou um Crocs... entendeu? Tipo, vamos pôr um chinelo, sei lá. Tipo, se tanto faz, vamos pôr, então, o que ele quer, tá? Não, agora teria que ir de tênis. Eu já te expliquei, vai ser tênis. Também não vai ceder tanto por causa disso. Mas se explicado que a gente vai naquela atividade de tênis, Ele já fica vai mais relacionar. leve, tá? Por isso que tem que ter agenda. Eu até te falei, né, pra fazer aquele, tipo, um quadrinho, né? De segunda a sexta de manhã. Como um planner, Vamos né? brincar em casa e uma figurinha de brincar à tarde. O logo da escola, né? Para ele entender que aqueles dias à tarde são escola e à noite a gente chega, banho e tal, que fica tão leve. Aí ele olha ali e fica mais fácil, tá? Então, assim, é organização, avisar tudo antes e na hora que saiu do seu controle... Se entrou naquele momento de desorganização extrema, né? Às vezes, que é o que a gente chama de birra. Aí, filho, a hora que você quiser, eu estou aqui. Mas não adianta também ficar enchendo muito ele, que é o que eu te falei. Pensa você num momento de estresse e alguém... Então isso, e que tal isso? E que tal isso? Vai falar, gente, pera, deixa eu pensar. Tá? Então, na hora que ele tá ali, já naquele momento, já entrou naquela hora de desorganização total e já tá ou chorando no chão, ou batendo a cabeça na parede e tal, aí você fala, filho, hora que você quiser, lembra que eu tô aqui, tá bom? E fica ali. Mas cuidado pra não ficar, então você quer esse sapatinho? E que tal esse sapatinho? Então é muito pior, tá? Porque senão você vai desorganizando mais ainda. Tá? E eu repito mais uma vez, gente, cuidem da mãe do high need, tá bom? Cuidem dessa família, tá? Eu tenho uma grande amiga minha que o filho dela tá com 5 anos, ele é totalmente... E lá atrás eu expliquei tudo, então ela sabe lidar muito bem. Ela começou a fazer uma terapia dela, ele pequenininho, por causa disso, e ela mudou muito. Esses dias à tarde eu percebi que ela estava extremamente cansada. Eu só passei e levei ele. Eu falei, você precisa de um dia seu. E aí a gente foi brincar. Quem tem um high need? 2 não dá nada, né? Um a mais não dá nada. E a gente foi brincar. Era um dia que eu tava disposta, porque também não adianta eu ficar num apartamento preso com eles. Então a gente foi brincar bastante, fomos passear e tudo. E ela falou, nossa, é o que eu precisava, só ficar olhando pro teto sem pensar nada, sem uma criança o tempo todo, porque demanda muito, tá? Mas tem as provações e tem as maravilhas, tá? E é isso, o grande lance. Pensa no futuro, né? Eu falo muito isso. Pensa no futuro, pensa nessa pessoa que vai ser, pensa nessa empresária, nesse gente. empresário, nessa pessoa cheia de ideias diferentes. É o que dá que vai acalento ser no coração, porque você fala, socorro, meu Deus do céu, onde isso vai parar? Mas confia, eu acredito muito que quando a gente integra, respeita que existe a luz e a sombra e cada uma precisa da outra. Exatamente. E é isso. A gente não elimina nenhuma parte. A gente só, reconhece que uma coisa tá ali e o lado luz vai compensar todo o outro. Todo. E se a gente consegue, de fato, apoiar essa criança... Isso. A gente abre muito mais possibilidade para que ela brilhe lá no futuro, para que ela mesma se respeite dentro das características. Né? E ela já vai achar, né, os caminhos, porque desde cedo
Que nem o meu, ele precisa de um esporte de explosão e ele precisa de um esporte de concentração. Hoje em dia ele faz o futebol e o tênis, porque o tênis é ele com ele e a bolinha, ele sozinho. E ele precisa do futebol, que é gritar com em equipe, tudo. Então é isso, é você entender, né? E não pôr essa criança numa caixinha. Jamais. Essa criança não cabe em caixinha nenhuma. Eu vejo muito assim, a gente fala a palavra disrupção, né? Mas atualmente eu vejo como uma personalidade que tem um quê disruptivo. Muito. E isso pode ter inúmeras vantagens se respeitado, se dado o devido espaço, né? Se existe essa compreensão, a gente consegue apoiar melhor. Muito, absurdamente. E entender isso, o que precisa. Se eu colocar só em esporte de explosão, de Talvez acentue. Então ele precisa das duas coisas, né? E a gente se cuidar muito para entender. E o que eu falo também, pensar no irmão desse Rainid, tá? No irmão ou na irmã. Porque senão é tudo pra essa criança. Ela sempre primeiro. Ai, dá porque senão grita. Ai, dá logo, entrega porque senão grita. E aí o outro vai cedendo. E como a maioria, o outro já é mais quieto, ele vai ficando na caixinha dele. O outro é muito fácil de entrar nessa caixinha. Né? Então, sempre pensar nisso. A maioria, o mais comum é isso. Ter um mais calmo né? E o outro mais assim, mais agitado, né? E quem tem um Rainid, então, realmente é isso. E lembrar desse irmão também. Olha, muito bem observado, Cata, porque, assim, eu confesso que eu não me coloquei grandes expectativas de mudar o meu mundo aqui, porque eu tô fazendo o que eu posso todos os dias. Então, primeiro, eu tô realmente me adequando às reais necessidades do Liam. Já venho percebendo umas coisas assim com a Liliu, que vai fazer 5 anos daqui a pouco, do quanto que eu exijo que ela flexibilize por conta dele. Porque ele é pequeno, porque você sabe, filha, que ele é mais intenso um pouco, assim, e tá, não sei o que lá. E daí, aos poucos, eu vou começando a olhar para isso, ajustando isso. Cada coisa no seu tempo, mas é muito importante essa observação aqui, porque senão o outro vai ficar sempre ali na sombra do nosso desespero com o que demanda mais. Sim, e o outro já vai tender a entrar nessa caixinha e ficar, enquanto o outro não é colocar, se você coloca, ele quebra a caixa, e ele vai tudo, o outro ele fica legal ali, ele entra, só que tem que cuidar para não entrar muito, né? Então é esse equilíbrio que a gente vive atrás e tá tudo bem o dia que desequilibrar um pouco, a gente tem que se perdoar muito. Mas eu quero muito frisar isso. Lembrar das maravilhas que o Rainid é. E não é diagnóstico, tá, gente? Por favor. Tem muita gente que fala, diagnosticaram meu filho. É um pecado isso. É uma característica linda, tá? Então, com a luz e com a sombra, como você disse, é exatamente isso. Mas é muito legal, né? E tem dia que a gente tá cansada. A gente tem que olhar que a gente cansa, né? A mãe cansa, né? Não tem jeito. A mãe fica nervosa. Não é porque, entendi, então, agora plena com isso. Não. Mas quando a gente tem informação, entende que tipo de criança que a gente tem ali, fica tão mais leve. Ficou muito mais leve. E o que eu fiz também aqui em família? Marquei uma conversa com o Krika, meu companheiro, expliquei tudo isso para ele. Falei para as pessoas que são mais próximas, que convivem com a gente. Expliquei para minha mãe, que é a avó que está mais por perto. Vou explicar para os avós da Dinamarca, porque assim, todo mundo, dentro das suas possibilidades, consegue se adequar um pouquinho. Sim. Né? Porque daí não adianta a minha mãe, na melhor das intenções, ficar... Mas, Liam, olha aqui. Ele, daqui a pouco, você vai ver esse menino se batendo. Então, assim, se as pessoas têm a informação, cada uma vai, claro, fazer do seu jeitinho, mas vai entender o território que está pisando e quais são as necessidades, né? Quais são essas demandas. E se adequar de alguma forma. Então, é isso que eu penso. Eu deixei as pessoas saberem, porque eu não vou viver isso sozinha. Sim. E é importante até para ele.
Sim. Que as pessoas estejam um pouquinho mais preparadas. Sim, até para quem tá com ele, falar, olha, Linha, agora, daqui a pouco a gente vai tomar banho, já vai escolhendo aí que brinquedo que você quer levar, e quem cuida, né, quem tá junto com ele também, não pegar ele tá no meio de uma brincadeira lá, às vezes ele tá jurando que ele tá lá no meio do castelo, aí a pessoa pega ele, interrompe aquele momento, gente. Acabou, vai ser até a hora do sono, acabou com esse dia. Por né? isso a importância de ir avisando. Ó, daqui a tantos minutos, vamos fazer uma contagem regressiva? Eu faço isso. Em 5 minutos a gente vai tomar banho. Quando for 3 minutos, eu vou te avisar. Isso. Volto, aviso. Isso. Ó, mas último minutinho, daí quando eu voltar, é o banho. Isso tem me ajudado muito. E isso é uma coisa que eu aprendi na época da Liliu, que você me ensinou. E mas que agora eu tô voltando a usar, né? Mais intensa ainda, né? E eu olho muito também, falando em cuidar dessa mãe, tudo, as mães dos bebês recém-nascidos e dos bebês até os 90 dias, depois até os 6 também, que às vezes não estão entendendo nada ainda, não sabem disso, tá? Cuidar para elas não deprimirem mesmo pelo cansaço, tá? Então, porque é um bebê que demanda mesmo, demanda colo, demanda ansiedade de separação com essa mãe, ele quer a mãe, né? Então, ela ter esse olhar aí também, pra gente não confundir um puerpério que, o bebê chora mesmo, é cansativo mesmo, e essa mãe só vai ali. E então, olhar também, né? Porque a gente falou agora mais de uma criança um pouco maior já, mas lembrar dos pequenininhos que até os bebês mais calmos é difícil, né? Aquele começo é bem difícil, é muito delícia, mas é muito difícil. Pode ser bem frágil, é verdade, Cata. Então acho que a gente, enquanto comunidade, né, cuidar bem dessa mãe também no começo. Então acolher mesmo, às vezes vai lá, fica umas 2 horinhas com esse bebê no colo para essa mãe deitar, parece bobo, lavar uma loucinha, levar uma comidinha, perguntar se tá precisando de alguma coisa da rua. Esse tipo de coisa faz tanta diferença. Pode ser um tema de novo episódio. Não é? Dá uma volta. A mãe recém-nascida. Cuidar da mãe recém-nascida. Olha. Ela precisa de muito cuidado. Ô, Cata, eu acho que você pode vir mais vezes aqui. Vamos combinar, adoro. Porque tem muita coisa para conversar. Inclusive, quero reforçar para você seguir o podcast. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve aqui no canal e compartilha esse episódio. De repente, se você é a mãe passando por isso, com alguns amigos e familiares, para eles entenderem tudo isso. E, de repente, para uma mãe que você acha que precisa ouvir, você fala, olha... Ouvi isso, fez sentido. Vê se faz sentido pra você, pra gente tornar um compartilhamento gentil, né? Tipo, não é, olha lá, tá vendo que a gente fala? Muito carinho, A gente manda com carinho, põe um emojizinho, porque às vezes ajuda, né? Sim. E que tenha te ajudado daí. Doutora Catarina Fagundes, maravilhosa, obrigada por tudo. Obrigada a você pelo convite. Aqui em Santos você tá na Solaces, né? Então dá pra encontrar pelas redes sociais, as Solaces com 2 Is, né? Com 2 Is, isso. Um pouquinho desse trabalho que a Cata faz. E parabéns, que a sua missão seja abençoada todos os dias. Obrigada. Que haja muita força e muita coragem, porque precisa, né, gente? Para a mãe, para a pediatra, né? para ambas em mim aqui. É isso, gente. Obrigada, Ju. Gratidão. Você também, sou sua fã, né? Como mulher, como mãe. Eu vejo como você é perfeita, assim. Nas suas imperfeições, você é perfeita. Ai, que maravilhosa. E isso faz de Liliu e Lian essas crianças tão maravilhosas assim. E que sorte a sua ter um de cada. Eu falo que é muita sorte ter um de cada. Poder vivenciar. Exatamente, as duas maternidades. Cada um do seu jeitinho e me torna uma pessoa melhor, isso eu tenho certeza. Ainda que eu me sinta horrível algumas vezes, eu sei que maravilhosa sempre. Um beijo. Um beijo, obrigada. Beijo pra vocês também. E até um próximo episódio.